Tu aí, sim, tu, está na hora de tornares o teu português mais natural. Quando falamos português mais natural, tudo é melhor. O céu é mais azul, os pássaros cantam Mozart, as torradas caem sempre com a manteiga para cima. Depois de tanto tempo a estudares português e de tanto esforço para falares o melhor português possível, deves a ti mesmo começar finalmente a falar português como os portugueses. Não exatamente como os portugueses. Calma. A maior parte dos portugueses tem mais anos de experiência a falar português. Aprendeu a língua em criança e tem a ajuda extra de um cérebro e aparelho vocal alimentados a sardinha, arroz doce e licor beirão. Isso não significa, claro, que não possas, mesmo assim, falar um português muito bom e muito natural. Para chegares lá, aqui ficam umas dicas. Atenção ao género das palavras. É inútil seres o melhor falante não nativo de português para depois dizeres alguma coisa trágica como "este é o meu opinião sobre a assunto". O género das palavras pode ser difícil, especialmente para quem fala línguas onde as palavras não têm género, mas também quando o género de uma palavra numa língua é diferente do género da mesma palavra noutra. Vale a pena o esforço de aprender cada palavra com o seu género. Por exemplo, podem aprender cada palavra com o seu artigo. A opinião, o assunto. 2. Verbos para expressar opiniões fazem-te parecer profundo. É verdade. Dizer o que pensamos sobre as coisas ajuda-nos a parecermos pessoas interessantes e inteligentes, capazes de partilhar as suas ideias com o resto do mundo em português fluente. Verbos como achar, pensar, gostar, saber ou outros. E não esqueçam que alguns destes verbos são usados com palavras específicas a seguir. Acho que isto é bom. Penso que isto é mau. Gosto que isto seja amarelo ou gosto do lagarto amarelo. Sei que aquilo é estranho. 3. Liga-te às palavras de ligação. Às vezes, a diferença entre português natural e português menos natural é só a forma como ligamos as frases que dizemos. Podes não fazer isto e deixar todas as frases sem ligação, mas vais parecer um robô. Se gostares de ser o C3PO de Lisboa, podes ignorar esta dica. Se preferes parecer humano, decora algumas palavras e expressões úteis como portanto, por isso, mas, então, depois, antes e abacaxi. Pronto, está bem. Talvez não abacaxi. Apanharam-me. 4. Falar sozinho é bom. Que importa que as pessoas olhem fixamente para nós se andarmos pela rua a falar sozinhos? Falar sozinho é uma forma fantástica de treinarmos uma língua, porque podemos construir frases, perceber se soam bem e, quando não soam, pensar porquê e tentar corrigi-las. Claro que também podemos fazer isto enquanto falamos com outras pessoas, mas isso obriga-nos a dizer coisas que fazem sentido, que são interessantes ou que não parecem estúpidas. E isso, às vezes, é um grande esforço e nem sempre conseguimos. Falo por experiência própria. Tu aí, sim, tu, está na hora de tornares o teu português mais natural. Quando falamos português mais natural, tudo é melhor. O céu é mais azul, os pássaros cantam Mozart, as torradas caem sempre com a manteiga para cima. Depois de tanto tempo a estudares português e de tanto esforço para falares o melhor português possível, deves a ti mesmo começar finalmente a falar português como os portugueses. Não exatamente como os portugueses. Calma. A maior parte dos portugueses tem mais anos de experiência a falar português.
aprendeu a língua em criança e tem a ajuda extra de um cérebro e aparelho vocal alimentados a sardinha, arroz doce e licor beirão. Isso não significa, claro, que não possas, mesmo assim, falar um português muito bom e muito natural. Para chegares lá, aqui ficam umas dicas. Atenção ao género das palavras. É inútil seres o melhor falante não nativo de português para depois dizeres alguma coisa trágica como "Este é o meu opinião sobre a assunto". O género das palavras pode ser difícil, especialmente para quem fala línguas onde as palavras não têm género, mas também quando o género de uma palavra numa língua é diferente do género da mesma palavra noutra. Vale a pena o esforço de aprender cada palavra com o seu género. Por exemplo, podem aprender cada palavra com o seu artigo. A opinião, o assunto. 2. Verbos para expressar opiniões fazem-te parecer profundo. É verdade. Dizer o que pensamos sobre as coisas ajuda-nos a parecermos pessoas interessantes e inteligentes, capazes de partilhar as suas ideias com o resto do mundo em português fluente. Verbos como achar, pensar, gostar, saber ou outros. E não esqueçam que alguns destes verbos são usados com palavras específicas a seguir. Acho que isto é bom. Penso que isto é mau. Gosto que isto seja amarelo ou gosto do lagarto amarelo. Sei que aquilo é estranho. 3. Liga-te às palavras de ligação. Às vezes, a diferença entre português natural e português menos natural é só a forma como ligamos as frases que dizemos. Podes não fazer isto e deixar todas as frases sem ligação, mas vais parecer um robô. Se gostares de ser o C3PO de Lisboa, podes ignorar esta dica. Se preferes parecer humano, decora algumas palavras e expressões úteis como portanto, por isso, mas, então, depois, antes e abacaxi. Pronto, está bem. Talvez não abacaxi. Apanharam-me. 4. Falar sozinho é bom. Que importa que as pessoas olhem fixamente para nós se andarmos pela rua a falar sozinhos? Falar sozinho é uma forma fantástica de treinarmos uma língua, porque podemos construir frases, perceber se soam bem e, quando não soam, pensar porquê e tentar corrigi-las. Claro que também podemos fazer isto enquanto falamos com outras pessoas, mas isso obriga-nos a dizer coisas que fazem sentido, que são interessantes ou que não parecem estúpidas. E isso, às vezes, é um grande esforço e nem sempre conseguimos. Falo por experiência própria. Tu aí, sim, tu. Está na hora de tornares o teu português mais natural. Quando falamos português mais natural, tudo é melhor. O céu é mais azul, os pássaros cantam Mozart, as torradas caem sempre com a manteiga para cima. Depois de tanto tempo a estudares português e de tanto esforço para falares o melhor português possível, deves a ti mesmo começar finalmente a falar português como os portugueses. Não exatamente como os portugueses. Calma. A maior parte dos portugueses tem mais anos de experiência a falar português. Aprendeu a língua em criança e tem a ajuda extra de um cérebro e aparelho vocal alimentados a sardinha, arroz doce e licor beirão. Isso não significa, claro, que não possas, mesmo assim, falar um português muito bom e muito natural. Para chegares lá, aqui ficam umas dicas. Atenção ao género das palavras. É inútil seres o melhor falante não nativo de português para depois dizeres alguma coisa trágica como "Este é o meu opinião sobre a assunto". O género das palavras pode ser difícil,
especialmente para quem fala línguas onde as palavras não têm género, mas também quando o género de uma palavra numa língua é diferente do género da mesma palavra noutra. Vale a pena o esforço de aprender cada palavra com o seu género. Por exemplo, podem aprender cada palavra com o seu artigo. A opinião, o assunto. 2. Verbos para expressar opiniões fazem-te parecer profundo. É verdade. Dizer o que pensamos sobre as coisas ajuda-nos a parecermos pessoas interessantes e inteligentes, capazes de partilhar as suas ideias com o resto do mundo em português fluente. Verbos como achar, pensar, gostar, saber ou outros. E não esqueçam que alguns destes verbos são usados com palavras específicas a seguir. Acho que isto é bom. Penso que isto é mau. Gosto que isto seja amarelo ou gosto do lagarto amarelo. Sei que aquilo é estranho. 3. Liga-te às palavras de ligação. Às vezes, a diferença entre português natural e português menos natural é só a forma como ligamos as frases que dizemos. Podes não fazer isto e deixar todas as frases sem ligação, mas vais parecer um robô. Se gostares de ser o C3PO de Lisboa, podes ignorar esta dica. Se preferes parecer humano, decora algumas palavras e expressões úteis como portanto, por isso, mas, então, depois, antes e abacaxi. Pronto, está bem. Talvez não abacaxi. Apanharam-me. 4. Falar sozinho é bom. Que importa que as pessoas olhem fixamente para nós se andarmos pela rua a falar sozinhos? Falar sozinho é uma forma fantástica de treinarmos uma língua, porque podemos construir frases, perceber se soam bem e, quando não soam, pensar porquê e tentar corrigi-las. Claro que também podemos fazer isto enquanto falamos com outras pessoas, mas isso obriga-nos a dizer coisas que fazem sentido, que são interessantes ou que não parecem estúpidas. E isso, às vezes, é um grande esforço e nem sempre conseguimos. Falo por experiência própria. Por favor, subscrevam o canal, façam um like e ajudem-me a alimentar este ornitorrinco. Também dou aulas no italki e vendo material para aprender português. Os links estão na descrição. Não querem que o bicho passe fome, pois não?